que me viu falar um negócio perigoso aqui ontem não tá me deixando cair na bendita fake news. Ô, gente, eu falo todo dia, eu falo com certo cuidado, fica parecendo que é ciúme de gente velha da mídia tradicional com as redes sociais. Mas estão fazendo coisas na rede social que a gente não acredita. A Ivete Sangalo, gente, tá desesperada. Ela é uma mãe de 7 filhos. Puseram a imagem dela como se ela estivesse sofrendo um AVC ou estivesse drogada. E todo mundo acreditou. Ô, gente, a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, está denunciando que só num dia, 27 de dezembro, foram veiculados 4.500 vídeos em redes sociais de influencers que têm 12, 25 milhões de seguidores para detonar o Banco Central numa campanha de desvalorização do Banco Central do Brasil, gente. Gente, ontem, não sei se foi ontem mesmo ou foi anteontem, que uma mulher foi para o aeroporto para esperar o Brad Pitt. Foi anteontem. Ela estava namorando o Brad Pitt e foi para o aeroporto esperar. É um desespero. Então, ontem eu falava aqui que a diarista lá de casa pediu para me levar dinheiro esse fim de semana. Aí eu converso com o bombeiro, a mesma coisa. Eu sei o quê, tal. Não, porque não pode pagar mais com Pix, que nós vamos ser taxados. Ô, doutor Wagner Bittencourt, há alguma novidade em relação à Receita Federal, à fiscalização ou à taxação do Pix desse ano que começa? Bom, não tem novidade nenhuma. A gente continua exatamente onde estava quando surgiu o primeiro boato, a primeira fake news sobre taxação do Pix, né? Isso não é correto, isso não existe. Até para deixar bem claro, né? Qualquer alteração tributária, qualquer tributo que precisa ser cobrado, ele precisa de uma lei que autoriza. Então tem que passar pelo Congresso. Então, antes do tributo ser cobrado, com certeza vocês vão noticiar aqui na Itatiaia. Agora, se eu faço uma movimentação de R$250 de uma diária de uma faxina, é uma coisa. Agora, se eu sou um eletricista, contrato uma obra de 30 mil e recebo 20 mil no Pix, isso resulta numa fiscalização de rotina da Receita? Não, de forma alguma isso resulta numa fiscalização, muito menos de rotina. A palavra correta que a gente usa para isso é monitoramento. A gente monitora tudo. Então, de R$250, ou de 20 mil, ou de 20 milhões, a gente monitora tudo. Por quê? Porque isso é feito de forma eletrônica. O monitoramento é feito de forma eletrônica. Todos passam por um monitoramento. Mas a gente tem uma gestão de risco. A gente não vai se preocupar com o pintor, a gente não vai se preocupar com a dona da casa, a gente não vai se preocupar basicamente com ninguém que está aqui nessa sala, porque são os grandes volumes que chamam a atenção. Os grandes volumes que mostram que tem alguma coisa de errado, que é o combate ao crime organizado. É esse o ponto. Então é o seguinte, o William, que está aqui da minha direita, manda um Pix para o Sérgio de R$20 mil. Monitorou. Mas se por um acaso, semana que vem o Sérgio devolve um Pix de 250 mil, que não é uma movimentação rotineira, os computadores alertam. Toda movimentação, ela fica centralizada no Banco Central, né? Então vamos lembrar disso. E toda essa movimentação, ela passa por um crivo de verificação. A verificação é correta, né? A gente faz a verificação de tudo que acontece. Agora, a gente precisa, de novo, a gestão de risco é para entender o que está acontecendo e ver que o Pix que foi, o Pix que voltou, ele foi várias vezes porque a gente errou, porque a gente tentou fazer de novo, ou porque ele tem vários clientes, todos os clientes depositam dessa forma. Isso é um volume, mas não é um volume que interessa para a Receita dentro da gestão de risco. Nós estamos falando de volumes monstruosos, né? Nós estamos, por exemplo, vamos lembrar um pouco aqui de uma operação que teve, que foi a Carbono Oculto, né? Onde a gente apreendeu, a Receita Federal, a Polícia Federal e toda a força, né, policial, apreenderam 3 navios que estão parados no porto até hoje. Então, né, a dona de casa, a diarista não precisa se preocupar com isso, não. Tá certo? Em resumo, doutor, para a gente explicar então, porque isso surgiu, né, de conversas na internet, de vídeos que circulam na internet e as pessoas ficam ali, isso é verdade, isso é mentira, né? Vamos desmentir então. As pessoas fazem transações hoje online e isso facilita uma fiscalização, correto? Isso facilita a vida econômica e financeira das pessoas.
A gente utiliza isso como uma forma geral. A Receita Federal, o Banco Central, todo o sistema financeiro utiliza essas informações para fazer o sistema de segurança dos bancos, o sistema de segurança financeiro e o sistema econômico também, a segurança. Nós não estamos olhando aqui o sistema tributário, nós estamos fazendo segurança do sistema econômico. Depois é que a gente vai entrar em alguma preocupação se aquilo tem tributação ou não. Isso não é verificado na hora. As pessoas, assim como eu, que já não usam mais dinheiro físico, né? Estão fazendo tudo pela internet. Podem continuar fazendo todas as compras, todas as transações via Pix, sem se preocupar com taxação nenhuma? Pode continuar fazendo toda a transação. E eu até recomendo, porque é muito mais seguro. Porque andar com dinheiro no bolso hoje em dia é um perigo. Então a gente precisa usar a tecnologia a nosso favor. E isso não é motivo de fiscalização. Só para deixar o pessoal bem claro, para ver que a mudança não vai acontecer de uma hora para outra, se me permitir, é importante explicar. O que eu falei é que todo tributo precisa de uma lei anterior. Então, se tivesse qualquer coisa com relação a este tributo, que não existe, a gente deveria ter ouvido falar dessa lei. A gente deveria ter escutado a Itatiaia falando dessa lei. Assim como teve uma lei que eu até critiquei, que eu falei que isso é uma covardia, mas isso não é problema da Receita. Que a partir de agora, aquele sócio que tiver um rendimento mensal superior a 50 mil vai pagar 10% de imposto. Isso é lei e é para valer, certo? Essa é lei. Teve muita discussão no Congresso e é para valer, mas não é deste jeito. Se for possível, uma hora até eu gostaria de ser convidado de novo para poder explicar essa situação. Semana que vem. Porque esse é outro assunto que vai deixar muita gente preocupado, mas não precisa. Não, peraí. Agora não. Isso aqui é o seguinte, William, você topa ficar calado um monte aqui, não? Sim. Vamos lá, vamos escutar o Dr. Wagner. Se quiser perguntar, você fica perguntando. Claro. Sérgio Marchetti, a próxima é interessante? Ótima, eu acho que esclarecedora. Então, faça favor, eu tenho uma empresa. Pois não. Eu recebo da rádio, eventualmente participo de faço um trabalho qualquer, então. Se eu recebo no mês 50 mil reais embora tenha sido um empresário que construiu uma empresa, que paga impostos, que gera emprego e tudo, e que vê, às vezes, autoridades aí do serviço público que ganham de salário menos de 50, mas nos penduricados mais e não pagam, eu não vou pagar 50 mil reais e 1 centavo, eu não vou mandar 10% para a Receita automaticamente? Não vai mandar. Aí a gente tem 3 coisas que eu gostaria de explicar. Vamos tentar ser rápido para não tomar muito tempo do William e do Sérgio. Vamos ceder alguns minutos aqui. Se for preciso, a gente se coloca à disposição para explicar. Primeiro, o senhor disse que tem uma empresa. Então pronto, então nós não estamos falando de 50 mil de recebimento, nós estamos falando de 50 mil de faturamento. No caso de lucro. Isso. Agora, o lucro foi depois que pagou tudo. Que pagou impostos, inclusive. E aquele lucro ali, ele vai ser distribuído para o único sócio, que seria no caso o senhor. É um caso muito bem. Hipotético. Isso, um caso hipotético. Aqueles 50 mil em um mês, ele não quer dizer absolutamente nada, porque lembra, o imposto de renda, ele é, que a gente chama de complexo, ele leva 12 meses para ser apurado. Então, só no final do ano. Então, a pessoa precisaria continuar recebendo 50 mil todos os meses. Porque se você receber 49, já não vai dar os 600 mil, que é a faixa de tributação. O contador com o qual eu conversei me disse o seguinte: passou de 50, já tem que imediatamente recolher 10% e fazer o DARF provisório. Pois é, essa é uma antecipação. Ele está fazendo a antecipação. Mas os 50 mil é o seguinte, é o que passar de 50 mil. Mas a antecipação é feita. Então, isso. Então, vamos lá. Então, o senhor recebeu 50 mil e R$1. Esse R$1 é que passou de 50 mil. Esse R$1 é que é tributado. E é tributado em 10%. O senhor vai pagar um DARF de 10 centavos, o que nem é previsto. Gente, o que eu estou dizendo não tem nada a ver com ele. Ele está aqui para responder isso, ele da Receita. E eu continuo achando um absurdo que você é um empresário pequeno, médio, você paga todos os seus impostos, aí na hora que sobra um trocadinho, você tem que recolher o imposto. Mas ele está dizendo, primeiro, não há o recolhimento, sim, o recolhimento obrigatório, naquele mês seguinte, subsequente, não tem? Sim, no caso ali vai haver o recolhimento. Só que pode ter o acerto no final do ano, é isso que eu quero dizer? Isso, porque pode ser que no mês seguinte dê 49. E aí, somando, no final do ano, vai se fazer aquele cálculo retroativo para ver se existe um tributo a ser pago ou a ser restituído. Eu não vou fazer essa pergunta para o senhor, não, que não cabe.
Vou perguntar pro William, que é psicanalista, e Pois não. pro Sérgio Marchetti. Ô, William, você acha mesmo? Você ouve salário de super salários nesse país, não ouve? Claro que sim. Você acha mesmo que um empresário, o Jonathan ali, ó, que tem uma empresa, trabalhou, tem 5 empregados, gerou emprego, pagou imposto, tudo, aí sobrou 50 e poucos mil. Você acha que isso é super salário? É super rico, como diz o Congresso, como diz o governo Lula? Olha, eu acho que não é super rico, não é super salário, não é super rendimento, não. Mas acontece que até então essas pessoas não pagavam. Pagavam? O dividendos não, sobre dividendos. Mas paga lá no... Não, paga os outros impostos que todo mundo paga. Então o governo Lula, com o qual eu não tenho a menor simpatia, mas nesse caso eu dou total apoio, porque em quase todos os países civilizados, capitalistas, socialistas ou não, cobra-se imposto sobre dividendos. No Brasil não se cobra. Então é uma iniciativa do governo muito louvável, porque, inclusive, como o Dr. Wagner falou, é o que excede determinado valor. E é sobre o que excede e não sobre o total. Então é o início. E não é muito não, viu? A pessoa não vai ficar pobre por causa disso não, Dudu. Ele vai ficar mais participativo na arrecadação nacional. Eu acho justíssimo. Ô, Marchetti, partilha desse sentimento? Desde que ele seja unânime, porque a gente... Esse é o ponto. Aí sim, ele seria justo. Todo aquele servidor público que tiver os penduricários, que chegar a 500 mil por mês, como a gente está cansado de ver aí, tem que pagar. Tem que pagar. Então, eu acho que quando é uma lei de igualdade e não há como ter aquela fuga, eu acho que sim, é uma coisa justa. Eu sei que é difícil esse controle, mas sobre os dividendos eu acho que sim, eu acho que... Mas é o início, né, Sérgio? Porque a gente não pode chegar e mudar tudo de uma vez, porque nem a sociedade assimilaria. Então é um início em que a gente faça de forma devagar, mas que faça sempre. O sofrimento do Eduardo Costa é que sempre estoura no lombo da chamada classe média. Não vai pro super salário do tribunal, do Congresso e do Ministério. Esse Agora, é o deixa eu só problema. perguntar uma coisa pro Dr. Wagner. Na verdade, eu queria que o senhor desse uma orientação para os nossos ouvintes. Se eu receber mais algum vídeo que coloque em dúvida algum sistema em relação ao Pix, diferente desses comentários que já foram feitos até hoje, onde eu posso buscar a informação correta? A Receita tem algum site, rede social, onde eu posso checar se isso procede? Eu vou dar 2 caminhos. O primeiro que você me perguntou, que é no site da Receita, toda vez que aparece alguma notícia, principalmente fake news, a gente tem imediatamente alguma nota para esclarecer o que está acontecendo, para não gerar pânico. Porque quando se gera o pânico, a gente deixa todo mundo à mercê dos fraudadores. Porque a pessoa que quer depois pagar o imposto do Pix, porque ela acha que precisa pagar o imposto do Pix, ela vai receber um boleto para poder fazer o pagamento. E aí ela vira vítima de fraude. Então esse é um problema. Agora, uma outra coisa que é muito importante para que a gente não precise voltar nessa história do Pix de novo. Para ter uma taxação em cima de movimentação financeira, precisa de autorização na Constituição Federal. Vocês vão lembrar aqui da CPMF, né? Existia uma exceção para se fazer a contribuição que chamava de temporária, né? Ela era temporária, na verdade ela era provisória, né? O P de provisório. Então ela era provisória e precisou que tivesse uma exceção na Constituição. Então, com certeza, se algum dia acontecer de se tributar uma movimentação financeira, seria do Pix, aí vai sobre também os saques, os débitos, as TEDs, mas vai precisar de uma exceção constitucional. Isso com certeza vocês vão noticiar aqui. Então qualquer coisa do Pix que ele não ouviu sobre essa exceção constitucional, então acho que a gente não pode falar mais dela. O Viegas, vamos fazer um pacto. Todo dia que eu for falar um negócio aqui, você fala assim, vou ligar pra Branca. A Branca é assessor de comunicação recente. Se ela autorizar, eu falo, tá bom? Tá bom. Eu queria fechar essa prosa com o senhor, agradecendo de novo e combinando o senhor voltar aqui uma vez por mês, que é muito importante. Muito importante saber que a Receita está aberta a conversar com a população. Eu queria ver com o senhor uma coisa. Quem paga imposto está cansado, que é muita coisa. Perfeito. E fica triste de saber que a sonegação continua comendo solto. Perfeito. Boas notícias. Por exemplo, antigamente, chegava a época de declaração, eu via os caras correndo atrás de recibo de dentista e médico, para poder pagar menos. Fisioterapia, tudo. Acabou. Eu queria que o senhor confirmasse. Os computadores da prefeitura, do estado, ou das prefeituras dos estados,
estão conectados com a União. Aquela declaração de imposto de renda que vem pré-preenchida, já mostra o controle, o tamanho do controle. E a tendência é, com a reforma tributária, que está chegando aos poucos, e que tudo vai ficar mais no eletrônico, a gente diminuir a sonegação, para quem sabe, não ter que aumentar mais o imposto que a gente está pagando, doutor? Eu posso dizer que essa é uma boa notícia que eu espero que aconteça em breve. A gente realmente, da Receita Federal, tem essa visão de que em breve talvez a gente não tenha nem que esperar o ano seguinte para receber o imposto de renda restituído. Porque a reforma tributária do consumo, ela está trazendo um outro patamar de tecnologia, onde a gente, como o Dr. William falou, a gente vai se acostumando aos poucos, né? E aquilo vai realmente funcionar. As conexões de dados, elas vão acontecendo. Hoje ela ainda não é 100%. Por isso que a declaração pré-preenchida não é completamente pré-preenchida, ainda falta alguma coisa. Mas vai chegar um momento que o senhor vai conseguir chegar e falar assim, não, eu concordo com tudo que está aí, não deixou nada. E talvez a gente consiga fazer isso dentro do próprio ano, para que não tenha que esperar. E aí, em vez de pagar o imposto do mês seguinte, você já receba o que você pagou no mês passado em restituição. Essa é a vontade que a gente tem de chegar nessa situação. O senhor está dizendo que breve, ninguém vai precisar de contador para fazer a declaração, não. Ele concorda com tudo, é assim, né? Existe a declaração simples, onde algumas coisas acontecem de forma direta, onde você pode ter um contador para poder te orientar. Porque ela realmente tende a facilitar. Mas algumas situações você precisa de contador, como algumas coisas você precisa de médico, outras você toma um chá em casa. Assim a gente resolve. Não tem nada na vida que é só bom ou só ruim. Não a internet tem muita coisa ruim, né? Nossa. Muita mentira, muita fake news. Igual aqui, Du, já vou esclarecer, né? Você falou aí que a Ivete Sangalo tem 7 filhos. Ele se confundiu, ele quis dizer que ela tem 2 filhas de 7 anos. Ela tem 3 filhos. De 16 e 2 de 7. O Eduardo erra também, tá, né? É filho de 7 anos e dezenas, talvez centenas de milhões de fãs. Isso. Não tem esse tanto de filho, não. Mas eu tô sempre aqui, Du. Sempre que eu ver aqui, eu vou te ajudar. Eu sei a branca. Ô, doutor, a internet tem muita coisa ruim, mas é graças a ela e esse controle que a gente vai tornar o mundo fiscal menos desigual, menos injusto desse país? A ideia é que a gente, com maior informação, a gente consiga ter um monitoramento melhor das coisas e entender o que está acontecendo. Por isso que o monitoramento do Pix vai fazer entender como é que as grandes fortunas movimentam, principalmente o crime organizado, movimenta tanto dinheiro através de fintechs, por exemplo, e que a gente possa, então, incluir essa pessoa na lista de bons pagadores, bons contribuintes, para poder diminuir o que os bons contribuintes de hoje já pagam.